Oi pessoal, eu sou Paulo Maron e você está assistindo Abrindo os Olhos. Hoje a gente vai ver os pós-impressionistas. No primeiro programa do Abrindo os Olhos, nós falamos sobre os impressionistas, que é justamente essa transição para o modernismo. Então agora a gente vai focalizar esses artistas do final do século XIX, quer dizer, a partir da década de 90 do século XIX. Um período em que os impressionistas já estavam bastante populares, bem aceitos, né, no meio artístico. E o que acontece? Os pós-impressionistas, aqueles pintores que tiveram influência dos impressionistas, mas que vão para outros caminhos. Então, se os impressionistas colocaram a chave na porta do modernismo, na pintura moderna, esses pós-impressionistas vão abrir essas portas, tá? Então, nós vamos focalizar hoje 3 pintores em especial: o Van Gogh, o Gauguin e o Cézanne, tá? Vamos começar com o Van Gogh. Daqui, essas pinturas que vocês viram algumas agora, e daqui a pouco vocês vão ver outras, né? Muitas delas muito conhecidas, muito divulgadas no mundo todo. Hoje bate recordes de valor, de preços nos leilões, outros nem preço pode ter. Mas esse início de carreira do Van Gogh, o Van Gogh era um pintor holandês que se radicou muito tempo na França, e ele teve a influência dos impressionistas, como eu disse, mas a partir de um certo ponto ele começou a ir por uma outra direção do ponto de vista da técnica da pintura, em primeiro lugar, né? E depois de como ele começou a ver, de se expressar com a pintura. O Van Gogh ele teve uma certa influência do Seurat, essa coisa de colocar as cores, a maneira como ele sobrepõe as cores, mas ao contrário do Seurat, ao invés de pequenos pontos, ele usa pinceladas grossas. Muitas vezes, em alguns quadros, ele chegava até a usar espátulas, porque ele queria cores, a tinta grossa na tela e cores muito fortes, né? Então a gente já sabe, já conhecemos muitas delas em que o amarelo prevalece. Então a gente pode ver que no caso do Van Gogh, enquanto que os impressionistas pintam a impressão deles, quer dizer, o que eles veem em relação à natureza, a gente pode dizer que o Van Gogh ele não pinta o que ele vê, ele pinta o que ele sente. É muito mais uma visão interna do que ele está vendo. E foi por isso mesmo que mais à frente os historiadores o rotularam como o precursor do expressionismo, né, na pintura. Essas pinturas, como eu disse, hoje nem tem preço. Curiosamente, o Van Gogh ele vendeu um único quadro em toda a sua vida. Apesar do irmão dele, o Theo Van Gogh, ser um marchand, o marchand era a figura extremamente importante na segunda metade do século XIX, foi se tornando cada vez mais importante no meio artístico, porque era uma espécie de agente, digamos assim, desses pintores. Ele comercializava os quadros, ele fazia propaganda, um lobby, digamos assim, desses artistas para o meio que consumia arte. Então, ele levava as pinturas, tentava expor os quadros de Van Gogh, e ele nunca teve sucesso em vender os quadros dele, com exceção de um único quadro. E
grande parte desses acervo do Van Gogh, que foram, nós estamos falando de dezenas e dezenas de quadros, ficaram guardados num porão durante muito tempo, guardados até alguns deles num hospital psiquiátrico, onde o Van Gogh ficou internado durante um tempo. Acho que essa história é conhecida da maioria das pessoas. Van Gogh era uma pessoa muito controvertida, e a maneira como ele, esse emocional incontrolável dele, talvez hoje em dia ele fosse até diagnosticado como bipolaridade, né? Não dá para saber, mas eles começaram a considerar o Van Gogh como um desequilibrado mental, internaram. Ele mesmo se internou, na verdade, num hospital psiquiátrico, e ele fugia às vezes e voltava, enfim, a famosa a história dele cortar a orelha, quer dizer, para oferecer, não se sabe se para uma namorada ou para o irmão, isso é uma história ainda controversa, mas sempre essa coisa essa carência e essa coisa de provar que a sua amizade, o seu amor, era um artista muito inquieto, né, em todos os sentidos. E essa inquietude, essa ansiedade, ele colocava em suas pinturas. E são obras-primas que a gente admira tanto nos dias de hoje, mas que na época não eram muito bem aceitas. Assim como o Van Gogh, ele não se importava de sacrificar a forma em favor da expressão, o Gauguin pensava a mesma coisa. Inclusive, eles até dividiram uma casa num certo período, porque um admirava muito a pintura do outro. Mas eram estilos completamente diferentes. E assim como Van Gogh, o Gauguin não se satisfazia em simplesmente copiar a natureza. Ele queria usar a pintura como força de expressão. Ele rejeita todas as técnicas tradicionais de pintura, e principalmente em relação à perspectiva. Ele começa a ter uma certa preferência pelas pinturas bidimensionais, ou seja, as pinturas de povos, por exemplo, antigos, ou de povos originários. Se a gente pensar, por exemplo, nos hieróglifos egípcios, o posicionamento das figuras humanas, isso vai influenciar demais as pinturas do Gauguin. Agora, um pouquinho diferente do Van Gogh, o Gauguin ele usa a pintura até de certa maneira para expressar suas ideias, mas não tanto coisas internas e descaradamente, digamos assim, ou claramente, como Van Gogh. A gente percebe a sua ansiedade através do uso das cores e tudo. No caso do Gauguin, ele gostava de usar símbolos e muitas imagens que ele prefere que a pessoa que vê interprete da sua maneira. Então, em busca de até de uma inspiração visual, vamos colocar assim, ele acabou saindo de Paris. Ele depois acabou, digamos, separando-se dessa amizade com Van Gogh. Ele se isolou na Bretanha e depois no Tahiti. E foi no Tahiti justamente onde ele conseguiu, a maior parte dos quadros que a gente conhece do Gauguin, os mais famosos, foram pintados lá. E esses quadros geralmente retratam as nativas tahitianas, evocando um modo muito particular da espontaneidade desses povos, né? E nessas pinturas a gente consegue ver claramente a influência dos hieróglifos, das imagens egípcias. Vamos dar uma olhada nessa pintura, que é muito interessante, aí vocês vão entender melhor o que eu quero dizer, que ela chama De Onde Viemos, Quem Somos e Para Onde Vamos. Nessa pintura, o Gauguin questiona o sentido da vida, colocando imagens na tela em uma alegoria que vai desde o nascimento, representado pela criança no canto inferior, até a morte, representada por essa figura aqui, a idosa no canto esquerdo da tela, tá vendo?
As duas mulheres à direita representam a alegria de viver. No centro da pintura está um nativo colhendo um fruto daquela que possivelmente representa a árvore do conhecimento. Do lado esquerdo está um ídolo que simboliza a busca do homem pelo sagrado. Existem várias outras figuras na tela, mas de difícil interpretação, o que oferecem variadas leituras. Essa simbologia na obra do Gauguin muitas vezes é colocada de maneira muito sutil, muito mais sutil do que nessa pintura. No começo do programa eu falei para vocês que nós íamos focalizar hoje 3 artistas em especial, o Van Gogh, o Gauguin e o Cézanne. Talvez vocês possam ter perguntado, se vocês viram o primeiro programa, falaram, mas o Cézanne é aquele impressionista, ele estava lá nas exposições, na exposição dos recusados, ele estava lá nesse movimento. Sim, mas o Cézanne ele viveu muito tempo, né? Ele morreu em 1906, mas antes disso, quer dizer, já nos anos 80 da década do século XIX, o Cézanne começou a divergir de certos pensamentos do movimento impressionista. E quando houve uma exposição em homenagem à morte do Gauguin, ou seja, em 1907, um ano depois, foram expostas as últimas, quer dizer, a fase final da obra do Cézanne. E aí realmente o mundo pôde perceber que o Cézanne estava indo para um lado muito diferente mesmo dos impressionistas. Ele já não estava mais se importando tanto com a incidência de luz nos objetos, na natureza, e sim com a forma. Vamos dar uma olhada em algumas pinturas dele. Aí vocês estão vendo a montanha de Sainte-Victoire. Ele pintou uma série de quadros com essa paisagem dessa montanha. Entre os anos 80 até 1904, quer dizer, 2 anos antes dele morrer. Aí a gente já pode perceber a nítida diferença de estilo em relação aos impressionistas, né? Uma dessas versões, por exemplo, pintada em 1900, a gente pode observar a influência dos impressionistas por causa das exposições das cores. Mas a grande diferença que notamos é que Cézanne começa, como eu disse, a se preocupar mais com a forma do que com a incidência de luz. E se ele está preocupado então com a forma, isso significa que ele está preocupado com o volume dos objetos, e não tanto com a própria essência da luz e tudo, é volume, e dar volume a esses objetos, mesmo que sejam da natureza. Vamos ver mais algumas. Então, nessa procura de retratar o volume, como eu disse, dos objetos, ele substitui a imagem da natureza por cubos grandes e pequenos. Olha só. Fazendo assim com que as casas, árvores, montanhas ocupem seu lugar no espaço, representando o máximo a sua solidez. O que vai influenciar muito o surgimento, lá na frente, do cubismo, que a gente vai ver em outro programa. Então vocês veem que aí que nós temos 3 pintores, o Van Gogh, o Gauguin e o Cézanne, que estão indo para novos caminhos, abrindo outras estradas e que vão ter alguns seguidores e que realmente vão definitivamente entrar na arte moderna e na pintura do século XX. Como vocês sabem, o Abrindo os Olhos sempre intercala pintura e arquitetura. Então, no próximo, a gente vai falar sobre arquitetura. A gente parou ali no Art Nouveau, né? E vamos ver a arquitetura muito especial do Antônio Gaudí, tá? Então, aqui me despeço. Até mais e a gente se encontra no próximo Abrindo os Olhos.